Mais uma vez, graça e paz. Estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. É o nosso momento de adoração. Para isso eu peço que vocês abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 11. Mateus 4, de 1 a 11. Antes de ler, eu quero orar mais uma vez. Orem comigo. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, suplicamos a Tua graça sobre nós, a direção maravilhosa do Teu Santo Espírito, para que a verdade do Teu Evangelho possa resplandecer poderosamente em nossos corações. Em Cristo, amém. Mateus 4, acharam? A partir do versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Eu quero ler mais uma vez o texto com vocês. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. O que eu quero falar para vocês hoje é sobre o Evangelho segundo Satanás. O Evangelho segundo Satanás. Quero ser breve, pelo menos mais breve que das outras vezes. Não quero fazer uma exposição aguçada do texto,
mas retirar ali pontos aonde Satanás, na sua conversa com Jesus, ele mostra a sua mensagem, ele mostra o seu evangelho. O que é evangelho? Para quem não sabe, a palavra evangelho é uma palavra de origem grega, transliterada para o português, que significa boas notícias. Boas novas. Notícias boas. Esse é o significado de evangelho. Jesus veio trazer boas notícias. E ele começou a sua mensagem, Jesus dizendo: arrependam-se e creiam no evangelho. No evangelho de Jesus, as boas notícias, elas são apresentadas más notícias. E quais são essas más notícias? Todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vocês são inimigos de Deus. Mas Deus teve misericórdia. Enviou o seu Filho. Ele viveu uma vida perfeita. Ele é o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. No terceiro dia ele ressuscita. E até hoje ele está vivo. Nós servimos e adoramos um Deus vivo. E se você crê de todo o seu coração que Jesus pagou o preço do seu pecado, e você confia que todos os seus pecados foram quitados na cruz, e que ele ressuscitou para te dar uma vida eterna, você recebe essa vida eterna, mas tem que ser de coração. Ok? Evangelho de Jesus. Mas o evangelho segundo Satanás é uma coisa interessante. Primeiro a gente tem que saber quem é esse camarada. Pessoal, entenda uma coisa. Satanás, diabo, ele existe. Alguns anos atrás, eu esqueci o Instituto Americano, até cristão, de pesquisa, se eu lembrar eu falo para vocês, fez uma pesquisa nas igrejas evangélicas dos Estados Unidos, perguntando se eles acreditavam no inferno e se acreditavam no diabo. Mais de 70% dos entrevistados disseram que não acreditavam no inferno e não acreditavam no diabo. Membros de igreja evangélica. Talvez você está pensando assim: vai falar do diabo, vai acontecer alguma coisa ruim. Espero que não. Espero que não. Agora, ele existe. Tem pessoas que eu já conversei, não sei se você já teve experiência, de repente o assunto vai sobre diabo, Satanás, não fala que dá azar, vai que ele aparece aqui. Já viram isso? Ou, não, eu não vou ficar tocando nesse assunto, porque isso daí não vai dar certo. Como se não tocar no assunto não fizesse ele existir. Ele existe. O diabo. Quem é o diabo? O diabo, ele era um anjo celestial. Lúcifer. Qual o significado do nome Lúcifer? Filho da alva, estrela da manhã. Portador de luz. Era um querubim, um anjo que servia ao Senhor, um anjo que resplandecia a glória, que se envaideceu. Envaideceu de tamanha maneira que ele quis se igualar ao Senhor. E fez uma rebelião nos céus, que dividiu ali, acabou arrancando anjos, 1/3 dos anjos contra o Senhor. E todos esses foram expulsos dos céus. Todos eles foram expulsos. E eles são chamados como anjos caídos, porque caíram, estão abaixo. Hoje esses anjos são demônios. A palavra demônio significa espírito mau. Espírito mau. O próprio Lúcifer hoje, Satanás, é um demônio, um espírito mau. Satanás significa adversário. Esses adjetivos que ele traz consigo. Ele é um adversário terrível. 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 Impiedoso.
maldoso, não existe um ponto sequer de misericórdia. É um inimigo terrível. Você tem medo do diabo? Você tem medo do diabo? Uma grande esperança que os crentes em Cristo podem ter é que o maligno não nos toca. E essa é uma esperança. Ele é um adversário terrível, ele é implacável em realizar maldades, mas ele não pode tocar os filhos de Deus. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Então, se você ficou preocupado, porque está falando do diabo, se você é do Senhor, fique tranquilo. Ele não pode tocar em você. Agora, ele não vai deixar de ser o diabo, um acusador. Ele não vai deixar de ser um tentador. E essas são as características dele. Ele vai fazer isso e continua fazendo, tanto ele quanto os seus demônios, ok? Billy Graham, ele disse o seguinte: o diabo tenta, mas quem peca sou eu. O diabo tenta, mas quem peca sou eu. Ele vai colocar buracos, vai colocar um caminho mais difícil, ele vai tentar me tirar da presença gloriosa de Deus, ele vai tentar me cegar das verdades que podem encher o meu coração de esperança. Ele vai fazer isso. E vai tentar me fazer tropeçar, cair em pecados, mas se eu cair em pecado, a culpa é minha. É minha. Eu não posso terceirizar a minha culpa. A culpa é minha. Mas nós temos um adversário implacável. Nessa noite eu não quero ser politicamente correto e eu vou dizer uma coisa aqui. Até porque a verdade liberta. João 8,44 diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O que Jesus está falando para os fariseus e cabe para hoje, para nós, para muitas pessoas? Quem não pertence ao Senhor Jesus é filho do diabo, é inimigo de Deus. É uma verdade terrível, confrontadora, assustadora, mas existe uma esperança para todo aquele que ainda não confessa Jesus como seu Salvador. E qual confiança que nós podemos ter? Qual certeza que as pessoas podem ter? O Evangelho de João diz, capítulo 1, de 11 a 13. Venho para o que era o seu. Venho para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. O Senhor Jesus veio para Israel. Israel o rejeitou. Mas todos aqueles que o receberam, que creem na mensagem do Evangelho, se tornam filhos de Deus. Então, não são todas as pessoas que são filhos de Deus. Filhos de Deus são as pessoas que creem de todo o seu coração em Jesus. Você já teve um novo nascimento com Jesus? Você já nasceu de novo, já nasceu em Cristo? É uma pergunta séria que você precisa responder. Você não precisa responder para mim agora, mas você precisa responder aí no seu íntimo para o Senhor. Eu quero ler uma música, como sempre faço. E agora é a música do Maluco Beleza, do Raul Seixas. Ele fala assim: viva, viva, sem cantar por favor, hein? Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, ou esperar Papai Noel,
ou discutir Carlos Gardel. Então vá, faça o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Raul Seixas, ele está citando um trecho do livro A Lei de Telemann, do Aleister Crowley, que foi um bruxo, foi um ocultista inglês, e a frase do livro da Lei de Telemann, que significa a lei da vontade, é: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Faça o que você quer. É isso que você quer? É lei. É a lei do amor. Faça o que dá na telha, o que é a sua vontade. E eu percebo que a oferta de Satanás para Jesus, o evangelho, as boas notícias segundo Satanás, é o seguinte: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. E nós temos uma perspectiva errônea a respeito de quem é Deus, quando começamos a concordar com essa frase: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Por quê? Porque eu vejo pessoas falando que Deus é mau. Deus fala que não pode isso, que não pode aquilo. Poxa, mas que Deus tão ruim é esse, que eu não posso? Os 10 mandamentos é não, não, não e não. Como assim? Como assim? Se você consegue fazer uma autoavaliação, olhar para si mesmo, e você deseja, você tem um desejo, você tem uma inclinação para querer realizar a vontade de Deus, você sabe que você trava uma luta terrível dentro de você. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sou pastor, mas tem vezes que eu não tenho vontade de orar. Tem vezes que eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Mas sabe por que eu me esforço para orar e eu me esforço para ler a Bíblia? Porque minha alma precisa. Mas é uma tensão. Ou eu acordo, tenho que fazer isso, só faço depois. Existe uma guerra sendo travada na minha carne. Existe uma guerra sendo travada para que eu venha fazer a minha vontade, para que eu não venha fazer a vontade de Deus, até porque a carne é fraca para não fazer a vontade de Deus. Mas Deus, Ele deixou mandamentos para que possamos cumpri-lo. Não porque Deus, Ele é mau, mas porque Deus é bom. Até porque os mandamentos, Ele tem uma base da graça de Deus. Os mandamentos são dados, mas as primeiras palavras que são colocadas é: o Senhor que tirou vocês do Egito. Traduzindo de uma maneira neotestamentária, você que saiu das trevas, hoje você que é filho de Deus, Deus te dá condições para você adorá-lo acima de todas as coisas, para você amar o seu próximo como a si mesmo. O resumo da lei é esse: ame a Deus, ame o próximo. O Senhor nos dá condições pelo Espírito. Pelo Espírito. Mas se tentarmos viver uma vida na nossa força, é derrota, certamente não conseguiremos. A primeira mensagem neste texto, a primeira mensagem que Satanás ele nos dá é o seguinte: realize seus desejos imediatamente e desfrute-os intensamente. Essa é a primeira mensagem. Mas ele só fala: transforme essas pedras em pães. O que está acontecendo? O Senhor Jesus está há 40 dias e 40 noites como? Jejuando. Talvez só com água, sem nenhum alimento durante 40 dias e 40 noites. Existem relatos dessas pessoas que jejuam durante muito tempo, que até pelo costume, pela prática, elas conseguem ficar 40 dias somente com água, sem se alimentar. E aqui diz que depois desses 40 dias ele teve o quê? Fome. Teve fome. Mas a pergunta que fica é: por que Jesus jejuou? Por que há o jejum, essa prática, essa disciplina espiritual? O jejum, ele não é um meio de barganha com Deus. Eu vou jejuar
para casar. Eu vou jejuar para ter um emprego melhor. Eu vou jejuar para isso ou para aquilo. Não. Jejum é uma prática onde você tenta abster-se, você se abstém de alimentos e ali você busca a Deus intensamente, porque você entende que a sua busca por Deus é o seu pão, é o seu alimento. Então você se alimenta de quem? De Deus. Orando, lendo a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus. O jejum é essa prática. Eu quero Deus. Eu me enfraqueço fisicamente, mas eu me fortaleço espiritualmente pelo Senhor. Quando as motivações do jejuar, elas são erradas, ela já termina por ali. Jesus condenou os fariseus por a sua prática de jejuar, mas de mostrar às pessoas como se isso fosse uma virtude. Então eles chegavam nas partes onde ficava mais alto, onde tinha o público, e fazia aquela cara de, sabe por que eu estou assim? Porque eu estou jejuando. Oh, como é piedoso, como ama a Deus, como busca a Deus. Jesus, ele jejuou aonde, pessoal? No deserto. No meio de feras, correndo perigos, por causa de ursos, leões, panteras, jejuando ali, ele e o Pai, ele buscando. E assim deve ser a prática do jejum, se você quiser fazer. É para buscar a Deus, para intensificar o seu relacionamento com o Senhor, para fortalecer o seu espírito, enfraquecendo o seu corpo. Ele se aproveita disso. E é algo que a gente precisa aprender. Porque Satanás, ele se aproveita de situações para tentar nos derrubar, para nos tentar. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5,16, ele diz: ande no Espírito. Caminhe com Deus. Ande no Espírito e jamais satisfarão as vontades da carne. Ande no Espírito. Ande com Deus. Se alimente de Deus. Que os desejos da carne ficarão o quê? Enfraquecidos. Enfraquecidos. Está ali. Ele está no local, naquela região da Palestina, existiam as pedras que eram, agora me fugiu o nome, alguma coisa de Elias, se alguém souber. Eles pareciam realmente pães redondos. Talvez foi essa pedra que ele usa para tentar Jesus. E Jesus, ele não cai nessa tentação, porque diante daquilo que é oferecido a ele, ele tem uma mensagem para nós. Parece ser lícito, já que ele está fome de se alimentar, mas ele teria que fazer o quê? Um milagre de transformar aquelas pedras em pães, de poder submeter a uma orientação diabólica, ao invés do quê? De depender do Senhor. De entender que quem é que dá minha provisão é o Senhor. Mas, se a primeira mensagem ganhar o seu coração, o que você vai fazer em meio às necessidades, em meio às tentações? Você vai buscar realizar os seus desejos imediatamente e desfrutá-los intensamente. Aonde há problema em desfrutar, em ter prazer, se for fora dos limites que Deus deu, é ruim para você. Não é apenas porque na Bíblia diz não pode, é porque é ruim. Se a gente pular essa cerca, a gente cai naquele problema que eu acabei falando aqui domingo passado, de cairmos num erro tal, onde Deus fala assim: ok, faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Faça o que tu queres, pois é tudo a lei. Uma mensagem diabólica, uma mensagem satânica que tenta ganhar nossos corações para que venhamos fazer tudo aquilo que nós queremos, de uma maneira imediata e intensa. Qual o problema? Satanás diria. Qual o problema? A mensagem que eu dou não é o que você quer, não é o que seu coração tanto anseia. Você quer isso? Faça. Você quer aquilo? Faça agora. Não deixe para depois.
sacie-se, mergulhe-se nisso, lambuza-se a respeito disso. Mas o ensino de Jesus, em meio a essa mensagem de Satanás sobre nós cairmos no pecado, de buscar realizar a qualquer medida os nossos desejos de maneira imediata e desfrutá-los intensamente, o que Jesus nos ensina é que só o Senhor Deus satisfaz totalmente o coração. Enquanto Ele fala, busque satisfações de toda sorte de coisas, possibilidades, Jesus ensina, só o Senhor Deus satisfaz totalmente o coração, nem só de pão, nem só de sexo, de uma maneira errada, nem só disso ou daquilo viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. A palavra de Deus, ela satisfaz. O salmista, no Salmo 19, ele diz que a palavra de Deus dá sensações sensoriais. Diz que a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. Tenta imaginar algo doce, até o mesmo mel. A palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. A palavra de Deus, ela sacia a alma. A palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é completa para que possamos viver bem, termos bons relacionamentos, ela nos direciona a isso, mas ela também é suficiente para que possamos ter um excelente relacionamento com Deus. Ela nos foi dada para a vida e para a piedade. A palavra de Deus, ela nos dá esperança. Nós temos uma alma que precisa ser dia a dia nutrida pelas promessas do Senhor. O irmão Alexandre deu o curso lá lutando contra a incredulidade. Quando nós cedemos à mensagem de Satanás, é porque nos falta fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E quando não nutrimos a nossa alma com a palavra de Deus, nós cedemos imediatamente a mensagem de Satanás, ao seu evangelho. Mas quando estamos nutridos do Senhor, nós podemos, pela força de Deus, nutrida em nós, para dizer não. 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 Não, eu digo não porque o Senhor me satisfaz. Nele eu já encontrei tudo o que eu preciso. E como isso é tão verdadeiro para nós, irmãos? Como nós ficamos insatisfeitos com coisas tão simples da vida? Poxa, meu carro já passou, já fez aniversário, está na hora de trocar. Não estou falando que você não deve fazer isso. Só estou falando que você tem que buscar, lidar com as motivações, se elas são corretas ou não. Veja a motivação do seu coração. Por que você está fazendo isso? Por que você está inquieto com as coisas? Porque essa inquietação do seu coração pode ser um fruto dessa mensagem diabólica que está neste mundo. E não como resultado do seu relacionamento com o Senhor. Então a primeira mensagem do Evangelho de Satanás é: realize seus desejos imediatamente e desfrute-os intensamente. Mas o ensino de Jesus é: só o Senhor Deus satisfaz totalmente o coração. Vocês podem repetir comigo? Só o Senhor Deus satisfaz totalmente o coração. É nele que temos que buscar descanso para a nossa alma. A segunda mensagem do Evangelho de Satanás é o seguinte: viva uma fé conveniente aos seus padrões. Viva uma fé conveniente aos seus padrões. Lembra que a base aqui da mensagem é: faz o que tu queres, pois é tudo da lei, ok? E aí, Satanás, chegando para Jesus, diz o seguinte: ele leva para a parte mais alta do templo e ele diz: pula. Pula.
Só que ele usa o quê? Uma artimanha. Qual é a artimanha? Ele usa o quê? A palavra de Deus. Ele diz assim: está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Isso está na Bíblia mesmo? Sim ou não? Tá. Mas falta alguma coisa. Salmo 91, versículo 11 e 12. Assim diz o Salmo: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Aí a parte que o Satanás não falou. Para que o protejam em todos os seus caminhos. Aí continua: com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Por que que a mensagem de Satanás é: viva uma fé conveniente aos seus padrões? Porque é uma fé que faz assim: usa a Bíblia do jeito que você quer. Usa, seja um cristão do jeito que você quiser, um cristão light. Faz do jeito que você quiser. Eu lembro quando eu me converti, aquela chama ardendo no meu coração, eu queria evangelizar todo mundo. E aí tinha um rapaz lá que ele era todo roqueiro, ele era um tatuador profissional, me foge o nome dele agora. Ele falava que ele estudava as religiões. Ele falou assim: na Bíblia para mim é só 1 Coríntios 13, só. Para mim eu rasgo tudo, só fico com 1 Coríntios 13. Como assim? Não, porque na Bíblia ele começa a explicar, dá as desculpas, conveniência. O problema é quando nós cedemos essa aceitação, mesmo sendo crentes. Não é bem assim, e vai para outro texto. Não é bem assim, é assado, vai para lá e para cá. A gente começa a buscar uma fé cristã como se fosse uma colcha de retalhos. Teve um presidente dos Estados Unidos, eu acho que pela terceira vez eu vou falar, né? Me foge o nome agora. Que tinha a famosa Bíblia dele. Depois eu até mando para vocês. Então ele recortou a Bíblia. Então ele foi tirando, então a Bíblia dele tinha vários recortes, vários riscos quando ele não conseguia recortar, porque do outro lado tinha uma coisa que ele gostava. Era a Bíblia do camarada lá, do jeito dele, que era conveniente a ele. O problema é quando nós começamos a viver uma fé, uma pseudo-fé, muito conveniente a nós mesmos. Eu não concordo, eu vejo de outra maneira, não é bem assim que a Bíblia diz, e a minha vida é uma vida cristã meia boca, onde é empurrado com a barriga. Isso é dar ouvido à mensagem do capeta que diz: viva uma fé conveniente aos seus padrões. Cuidado, irmãos, cuidado. Vocês conhecem aquele ator, o Ian McKellen? Ian McKellen, um grande ator inglês, fez Senhor dos Anéis. Ele é gay, ele é casado com um homem, tá? Ele tem o seguinte, ele falou que tem uma prática. Todo hotel que ele vai ficar hospedado, ele procura a Bíblia dos Gideões Internacionais. Ele vai lá, procura, ele acha. O que é que ele faz? Ele pega lá os textos, principalmente do Antigo Testamento, ele rasga. Ele diz assim: eu não posso estar no mesmo ambiente com alguém dizendo para mim que aquilo que eu faço é errado. Ele rasga a Bíblia. Tem declarações dele, só procura lá no Santo Google, você vai achar. Não dá para rasgar a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus, como disse antes, é Ele que satisfaz. E é o quê? Como que Ele satisfaz? Com toda palavra que procede da sua boca. É toda, pessoal. Não é um pouco, não é um terço, não é um pedaço. É toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Mas o que Jesus nos ensina? O que Jesus nos ensina diante dessa mensagem satânica? De vivermos uma vida conveniente aos nossos padrões. O que Jesus nos ensina é: leve Deus a sério em todas as áreas da vida. A resposta de Jesus é qual? Não tente, está escrito, não tente o Senhor teu Deus. Jesus, ele nos argumentou: você usou errado o texto, não é bem assim, não é essa exegese, não. Ele fala assim: também está escrito. E muitos de nós cristãos, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer essa palavra, para que quando essa mensagem diabólica chegar até nós com essas mentiras, nós possamos dizer: também está escrito. Também está escrito. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus.
E quando surge essa palavra, já que está escrito, onde está escrito isso? Está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 12 a 16. Assim diz o texto bíblico. Tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. E jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor. Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Em outras palavras, não colocar o Senhor à prova é o quê? Não abuse da paciência de Deus. Numa interpretação neotestamentária é o seguinte: vocês têm uma nova vida, não vivam em pecado. O Senhor tirou vocês da terra do Egito. O Senhor tirou vocês do império das trevas. Trouxe para a sua maravilhosa luz. Viva uma vida digna do Evangelho de Jesus. Viva uma vida digna do Evangelho de Jesus. Ou seja, leve Deus a sério em todas as áreas da vida. E aí me vem algumas maneiras que você pode fazer isso. Seu trabalho, um trabalho digno. Porque você não trabalha para o seu patrão. Você não trabalha para a glória da sua empresa. Você trabalha para quem? Para Deus. É ou não é? Você trabalha para Deus. A sua santidade. Romanos capítulo 6 fala que nós temos que viver para Deus, certo? Consideremos mortos para o pecado, vivos para Deus. Não use o seu corpo como instrumentos de injustiça. Então use o seu corpo como instrumentos de justiça. O seu olho, contemple aquilo que Deus gostaria que você contemplasse. Que os seus ouvidos possam estar atentos àquilo que Deus quer que você ouça. Isso aqui é muito abrangente. Muito abrangente. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente calada, que está precisando de ouvido, está precisando de um instrumento de justiça de Deus, para que você possa abençoar. Suas mãos. Antes usava a mão para fazer o que é ruim, usa para aquilo que é bom. A leitura bíblica dessa noite diz: quem entrará no teu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. E quem proporciona mãos limpas e coração puro é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados, que restaura a nossa vida. Por isso, queridos, leve Deus a sério em todas as áreas da vida. Não abuse da paciência de Deus. Se sabe que quando a gente usa mal a palavra de Deus, como o diabo intencionalmente faz, nós estamos abusando da palavra de Deus. E quantas pessoas ao longo da minha vida, eu também já caí nessa tentação. Usamos mal a palavra de Deus, principalmente 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Por que eu estou dizendo que as pessoas usam mal esse versículo? Porque usa esse versículo como se fosse um doril, como se fosse um sorrisal, como se fosse um remédio. Para quê? Para pecar agora, porque ali tem um remédio para curar o meu pecado. Eu vou pecar porque Deus perdoa. Eu tenho 1 João 1,9. Isso é abusar da paciência de Deus. Isso é abusar, isso é tentar Deus, é colocar Deus à prova. Eu vou ler de novo o texto de Deuteronômio. Tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Olha só a maravilha. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra.
não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. O diabo diz: viva uma fé conveniente aos seus padrões. E o Senhor nos ensina: leve Deus a sério em todas as horas da vida. Último ponto da mensagem de Satanás é: renda-se, entregue-se à idolatria. Renda-se à idolatria. No versículo 9 ele diz assim: ele colocou Jesus no monte, fez ele contemplar todos os reinos e o esplendor dos reinos sobre a terra, e disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Tudo isso é teu, se você se prostrar e me adorar. Mas por que é o render-se à idolatria, é o entregar-se à idolatria? Porque quando há envolvimento idólatra, existe uma tentativa de manipular a Deus. Existe uma tentativa de tentar fazer algo para que Deus lhe dê algo em troca. Isso é idolatria. Quando o seu coração está amargurado por alguma razão, e você cai naquela tentação assim: mas Senhor, por que eu? Eu que participo de todos os cultos, eu que sou dizimista, eu que sou líder, eu que sou isso, que sou aquilo. Por que isso aconteceu comigo? Não poderia isso acontecer isso comigo. Você está se rendendo à idolatria. Está se rendendo à idolatria. Porque idolatria é uma tentativa de manipular a Deus. Então existe lá os ídolos, aquele que faz assim: eu quero casar, você põe ele de ponta cabeça. E aí quando vem a sua resposta, você tira. Ou tem outro que você deixa de costa, de castigo. E aí quando as coisas acontecem, você deixa ele na posição certa. É uma tentativa de manipular. É uma tentativa de manipular. Agora, queridos, não cai naquela outra tentação. Não, eu sou evangélico. Eu não tenho problema com idolatria. Quem tem problema com idolatria é outro ramo do cristianismo. Cuidado. É um cuidado tremendo que precisa ter, porque o Senhor, Ele já disse isso para o seu povo, Israel, e eles falaram assim: nós, idólatras? Como assim? Nós adoramos o Deus verdadeiro. E Ele falou: vocês ergueram ídolos nos seus corações. E sem dizer que os religiosos da época, eles iam para umas partes mais fundas do templo, partes escuras, e eles achavam que eles podiam fazer tudo que era errado na escuridão, que Deus não veria. A nossa oração tem que ser a oração do salmista, né? Senhor, sonda-me. Sonda-me. Vasculha o meu coração. Sacuda tudo que está ali. Põe para fora. Mostra para mim como está meu coração. Porque eu quero guiar o caminho eterno. Eu quero trilhar o caminho eterno. A palavra dele é: renda-se à idolatria. Renda-se à idolatria de ser o melhor profissional possível. E aí o seu ídolo se torna o trabalho. Você vai sacrificar ali a sua família, o seu tempo, a sua saúde, em prol do seu Deus. Para quê? Pelo esplendor da glória. A gente pode render-se à idolatria da família, entender que é na família que está a minha segurança e a minha identidade. Mas um dia você pode estar dirigindo o seu carro, ou nem estar dirigindo e chegar uma notícia que você não tem mais família. No amor, no dinheiro e tantas outras coisas. A mensagem do Satanás é: prostre-se, me sirva, me adore, que eu vou te dar tudo. Mas a lição de Jesus, o ensino de Jesus é o seguinte: adore e sirva somente a Deus. Adore e sirva somente a Deus, porque servir a Deus, adorar a Deus, nos enriquece. Adoração a Deus enriquece os adoradores.
E eu lembro que eu comecei a ter uma perspectiva verdadeira a esse respeito de adoração, ouvindo uma cantata, isso lá nos anos 90, uma cantata chamada Deus Conosco, não sei se vocês já conhecem. Nessa cantata, o narrador ele vai falando a respeito da adoração, e ele fala assim: adoração é a Deus, mas ela é benefício para os seus adoradores. Porque quando nós adoramos a Deus, Deus se faz presente e a sua paz é derramada sobre nós. Agora, adorar a Deus, nós temos que abrir um leque. Nós não adoramos a Deus apenas aqui das 7 às 8h30, ou de quarta-feira das 8 às 9, ou os jovens adolescentes aí a partir das 7 horas até altas horas da noite aos sábados. A adoração dos verdadeiros adoradores de Deus é em todo tempo, em qualquer lugar. Porque aqueles que adoram a Deus são o quê? Verdadeiros adoradores, verdadeiros servos. E o Senhor Jesus, ele diz: adore o Senhor, o seu Deus, e a ele preste culto, no mesmo texto de Deuteronômio. Agora, por que Jesus está usando Deuteronômio em todas as respostas? De todas, a palavra que sai da boca de Deus. Não provará o Senhor, adore. Por quê? Porque a tentação ocorreu onde? Com o povo de Israel? No deserto. No deserto, os filhos de Deus, o povo de Israel, caíram. Caíram em tentação, desobedeceram a Deus, não honraram a Deus. Mas o Filho de Deus, Deus encarnado, o Rei de Israel, o Messias prometido, ele triunfou no deserto. Ele triunfou no deserto. E triunfou como um dos seus primeiros passos para assumir a sua identidade, a nossa humanidade, para ser o nosso sacrifício perfeito na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, para nos dar vida juntamente com Ele, para que possamos estar a todo momento, qualquer hora, em qualquer lugar, servindo a Deus com alegria. Não existe as palavras servir a Deus com tristeza, com peso, isso não existe. É servir a Deus com alegria, porque nós temos razões para adorar a Deus, porque nós adoramos a Deus porque nós já recebemos tudo dele, recebemos salvação, recebemos uma identidade, recebemos um propósito, recebemos tudo, recebemos uma filiação com Deus, recebemos os nossos perdões, o perdão dos nossos pecados. Por isso eu posso adorar a Deus como expressão da minha gratidão. Só a Ele adorarás, só a Ele prestará culto. E pelo final, existe um outro ensino que nos é provido, que diz no versículo 11: então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. E qual é o ensinamento que o Senhor deixa para nós? Que Deus é um provedor fiel. Deus é um provedor fiel. Ele teve fome. Se ele fizesse as coisas da sua tentativa, do seu jeito, ele cairia, ele desobedeceria, ele não poderia ser a pessoa que viesse assumir as nossas culpas, ok? Mas não, a Bíblia diz que ele não pecou em nada, mas no momento certo, houve a provisão de Deus. Os anjos se apresentaram e o serviram. Deram aquilo que precisava. E isso é uma lição para nós não cedermos essa mensagem diabólica. As mensagens aqui de realizar os desejos imediatamente e desfrutá-los intensamente, de viver uma vida conveniente aos nossos padrões, de rendermos à idolatria. Por quê? Porque o Senhor é provedor fiel. O Senhor cuida de nós. E quando nós cedemos às tentações, nós estamos dizendo não para a provisão de Deus. Porque Deus, Ele provê quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. E eu já experimentei isso de maneira surpreendente, e tenho certeza que muitos aqui também experimentaram isso. E nós precisamos nutrir a nossa alma com essas verdades, com toda a história da nossa caminhada com Cristo, de como Ele proveu, e também das verdades que Ele deixou na sua palavra. Que
Porque nós somos tentados constantemente a nos rendermos a tudo aquilo que é proposto pelo diabo. Mas o Senhor é provedor fiel. Fiel. Mas sabe como é, pastor? Se eu não sonegar, eu não vivo. Se eu não sonegar imposto, eu não vivo. E a pergunta é: você está cedendo a mensagem de Jesus ou a mensagem do diabo? Sabe o que é, Senhor? Esperar teu casamento não dá. Não dá. Mas se continuar cedendo às tentações, você está respondendo à voz de quem? É uma voz maldosa. É uma voz maligna. E o outro ensinamento que nós aprendemos Satanás não está aqui em Mateus, mas está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13, que depois que Jesus dá a resposta, Satanás vai embora. Lucas ainda diz o seguinte: tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. A lição que fica para mim e para você é o seguinte: anda com Cristo diariamente, porque qualquer ocasião oportuna, o diabo vai estar lá para nos tentar, para fazer nos derrubar. Ele fez isso, tentou fazer isso com o Senhor depois. E conosco não é diferente. Mas qual evangelho você está seguindo? Qual é o evangelho que nós estamos seguindo? Mas sabe como que essas ofertas diabólicas elas acontecem hoje? Elas acontecem por aquilo que nós denominamos como mundanismo. E aí tem um texto que vai ser projetado, da primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, 15 a 17. O apóstolo diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o mundanismo é a mensagem que está neste mundo caído, que sempre está tentando deixar o seu coração insatisfeito, dizendo que você tem que aproveitar ao máximo todas as coisas de uma maneira desenfreada, que você tem que viver, se você quiser viver uma fé, você pode viver do jeito que você bem entender. Porque isso é ceder essa mensagem diabólica, cobiça da carne. Faça o que tu queres, pois é tudo a lei. A cobiça dos olhos, a insatisfação que cria no coração do ser humano. E o ter para sentir alguém, para poder esbanjar e colocar na cara dos outros. O apóstolo João disse que isso não provém do Pai, mas provém do mundo. Mas como Jesus respondeu todas as vezes para Satanás, dando esses ensinamentos para nós, fica aqui: o mundo e a sua cobiça passam. Ou seja, mantenham a fé no provedor fiel. Confie em Deus, espera nele, porque o mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você precisa ter medo do diabo? Não, porque o nosso Senhor, Ele luta e zela por nós. Agora, Ele é implacável. Toda vez que você não andar na vontade do Senhor, é a ocasião oportuna para te fazer tropeçar. Mas por que Ele faz te tropeçar? Para que algumas verdades do Senhor não sejam verdade na sua vida. Ou você já nos perguntou: poxa, o Senhor fala aqui que aquele que crê no Senhor vai ter vida abundante, mas minha vida é tão sem graça.
Por que não existe uma vida abundante em vários corações de crentes? Porque está cedendo à mensagem do mundanismo. Está buscando a sua alegria naquilo que passa, naquilo que não satisfaz a alma. Lembra aquela ilustração de uma criança no colo? A criança lá começa a berrar, chorando, né? Não vou fazer o choro que vai ser legal, não. Começa a chorar. Aí você não sabe o que é, você ainda não tem discernimento, um pai novo principalmente. Aí começa lá, bilu, bilu, começa o brinquedinho. Jogar o brinquedinho, o brinquedinho, e a criança né, se entretém e fica quietinha. Só que o problema dela é fome. Ela não está querendo um brinquedo, é fome, ela quer leite. E ela está com o brinquedinho, começa a chorar, berrar, e você, que é isso? Porque ela está dizendo assim, pai, mãe, para de me entreter, para de bugiganga, para das coisas deste mundo. Eu quero é Deus. Eu quero Deus. Eu quero o verdadeiro leite que cala a minha fome, que sacia o meu ser. E só o Senhor é essa pessoa. Para terminar, trouxe o meu inário. HCC, não vou cantar. Vocês sabem, né? Jamais. HCC 435, o hino diz, não sou meu. O texto é de João 6:37, diz assim, o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Olha só, de maneira alguma o lançarei fora. E assim diz o cântico, não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz, eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, não sou meu. Bom Jesus, sou todo teu. O que tenho e sou, entrego. Senhor, sou todo teu. Não sou meu, por Cristo salvo, pois seu sangue derramou e da pena do pecado a minha alma resgatou. Não sou meu, a ti confio tudo quanto chamo meu. Tudo em tuas mãos entrego, pois, Senhor, sou todo teu. Não sou meu, santifica tudo quanto sou, Senhor. Do egoísmo e da vaidade, livra-me, meu Salvador. Não sou meu, não sou meu. Bom Jesus, sou todo teu. O que tenho e sou entrego, Senhor, sou todo teu. Pai querido, a tentação de Satanás ela é verdadeira. Ela bate à minha porta todos os dias, Senhor. E eu clamo pela tua ajuda. Eu clamo para que eu possa ler, eu possa meditar a tua palavra. Teu Espírito possa abrir os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Que a minha alma possa ser nutrida pelas verdades das tuas promessas, para que eu tenha força do Senhor para lutar contra as tentações. Eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero que minha família ame o Senhor. Eu quero que o Senhor alcance os meus filhos. Eu quero que o Senhor alcance os filhos dos meus irmãos. Eu quero que o Senhor reine em nossas vidas. Tudo isso, Senhor, para a tua glória. E é no nome de Jesus que oramos. Amém.